Muitas informações do Fluminense nesse vídeo. O Fluminense busca acerto com o zagueiro. Também a classificação do Campeonato Brasileiro. A rodada, entre aspas, ajuda o Fluminense a ficar fora do Z4, mas há motivos pra gente se preocupar. Felipe Melo dá forte declaração e a provável escalação do Fluminense para enfrentar o Atlético Goianiense pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro nesse sábado. Deixe o seu like, ative as notificações e vambora, porque tem muita informação do Flu nesse vídeo. Quero começar falando da classificação do Campeonato Brasileiro. Eu já vou colocar do Grêmio para baixo, do 13º para baixo, porque é a posição que o Fluminense está no momento, é o que o Fluminense está brigando no momento no Campeonato Brasileiro. Vou trazer duas pontuações preocupantes aqui, né? Porque o Fluminense, nos últimos 12 duelos pelo Campeonato Brasileiro, só tem 3 vitórias. Só 3 vitórias. A vitória contra o Vasco nessa temporada, a vitória sobre o Coritiba no ano passado e aquele 3-0 contra o Santos. Fora isso, o Fluminense não venceu nessas últimas 12 partidas. Ontem o Fluminense foi beneficiado com as derrotas de Cuiabá e Criciúma, por isso segue em 16º lugar. Mas eu vou trazer uma observação. O Criciúma, ele tem 2 jogos a menos que o Fluminense. Então, há uma grande chance do Fluminense ser um time de Z4, quando o Criciúma conseguir equiparar o número de jogos com o Fluminense. Claro, a gente tá vendo, o 13º tá com 6 pontos, tá tudo muito colado ainda no Campeonato Brasileiro. Mas o Fluminense precisa reagir, gente. O Fluminense, em 8 jogos, só venceu 1, empatou 3 e perdeu 4. O Fluminense perdeu a metade dos jogos. Fez apenas 9 gols e tomou 14. É muita coisa. A defesa do Fluminense só não é pior por causa do Cuiabá, por causa do Vasco. E olha que a gente está atrás do Vasco, tá? A gente está atrás do Vasco. O Vasco tem 2 vitórias no campeonato, por isso que está na nossa frente. Que vergonha, né? A gente está atrás do Vasco da Gama no campeonato, numa competição que a gente considerava que ia brigar pelo título, ia brigar nas cabeças. E, infelizmente, a gente está passando por essa situação que o Fernando Diniz não consegue dar jeito no time, não consegue resolver. Tá lembrando muito o Brasileirão de 2019, com uma diferença. O Brasileirão de 2019... Naquela época, o Fluminense ainda atacava muito, né? Era um time ofensivo, era um time que finalizava demais. Essa temporada, o Fluminense é completamente inofensivo. E talvez a gente tenha aí em nomes, né? Nomes, técnicas, jogadores técnicos, o melhor elenco aí depois da Unimed, ou até tem muita gente que considera um time melhor do que aquele de 2012 da Unimed em nomes, né? É um elenco muito mais completo, que foi campeão da Libertadores, praticamente todo mundo, né? Só saiu, a gente pode dizer, de importante o zagueiro Nino, que está fazendo uma falta muito grande. Outra coisa que eu tenho para fazer observação, e não tem nem muito a ver com especificamente 2024, chama atenção como no Fluminense os anos seguintes de título a gente tem problemas, né? 2007 a gente é campeão da Copa do Brasil, 2008 tem aquela campanha da Libertadores, e a gente briga para não cair no Brasileiro 2008 e quase cai em 2009, né? Teve aquela fuga do rebaixamento histórica, né? Legal para relembrar, mas um time do Fluminense não pode ficar comemorando fuga do rebaixamento. É campeão em 2010 e 2011 a gente viu como foi o primeiro semestre, uma bagunça completa no Fluminense, eliminado nas oitavas, eliminado cedo no Campeonato Carioca, jogador expulso do ônibus, expulso do Fluminense por cantar música de rival. E aí o Fluminense meio que se acerta depois que o Abel Braga chega, né? No segundo turno do Brasileiro, o Fluminense se acerta e termina em terceiro. Aquele ano era para o Fluminense pelo menos ser campeão brasileiro. A casa está um pouquinho organizada. A gente tinha emendado um tri brasileiro, tal qual o São Paulo, né? Ia ganhar 2010, 2011, 2012, mas acabou não acontecendo. 2012 a gente é campeão brasileiro estadual. 2013 eu não preciso nem falar nada, né?
2013 foi um ano tenebroso na história do Fluminense. E agora, 2024, ganhamos a Recopa, uma competição de 2 jogos, né? A LDU também estava no início da temporada. Acho que isso ajudou demais o Fluminense. E agora a gente está vivendo essa questão aí. Estamos bem na Libertadores. Cara, eu não acho que é uma verdade absoluta. Eu repito aqui, o nosso grupo foi um dos mais fáceis. Por mais que eram equipes tradicionais, Colo-Colo, Alianza Lima, e também esqueci outro time, Alianza Lima, Colo-Colo e Cerro Porteño, são times grandes, tradicionais nesses países, só que a gente sabe que há muito tempo o Colo-Colo não chegava no mata-mata, chegou nessa temporada com a menor pontuação da história, passou com 6 pontos, Cerro Porteño também, nunca ganhou a Libertadores e já teve momentos muito melhores, o Alianza Lima, meu Deus, ficou 10 anos sem ganhar um jogo de Libertadores, ganhou, se eu não me engano, ano passado, e essa temporada não ganhou, né? Perdeu 2, empatou 4 jogos. Então é um grupo fraco. O Fluminense ainda tomou sufoco em casa de todo mundo. Tomou sufoco do Cerro, tomou sufoco do Colo-Colo, tomou sufoco do Alianza Lima. Então, realmente há motivos para a gente se preocupar. O 2024 do Fluminense é horroroso, gente. É horrível. Horrível. E a gente não tem luz no fim do túnel, porque o Fernando Diniz segue insistindo em suas convicções. Realmente está bem difícil. E se o Fluminense não vencer o Atlético Goianiense, gente, começar a realmente fazer as contas para 45 pontos e começar a pressionar ainda mais, porque não dá pra gente, o Fluminense, campeão, atual campeão da América, o elenco que a gente tem, tá nessa página da tabela. Me desculpa, é uma vergonha isso, né? Mas enfim, tá aí a classificação do Campeonato Brasileiro. O Fluminense pode vencer o Atlético Goianiense e afastar essa pressão. Falar sobre essa notícia que acabou de sair, tá, gente? O Globo Esporte traz essa informação. O Fluminense tem interesse em renovar o empréstimo do Marlon, que está em reta final de contrato. Zagueiro de 28 anos, tem vínculo com o Flu até o dia 30 de junho e pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Ele foi titular nos últimos 2 jogos. A apuração do GE traz que tanto o Flu, tanto o Marlon desejam aumentar o vínculo, mas a negociação ainda depende da liberação do Shakhtar. A tendência é que uma reunião aconteça até o fim do mês para debater a permanência do jogador no Rio de Janeiro. O Marlon tem contrato com o Shakhtar até 2026. Por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, ele pôde ser emprestado por 1 ano para ficar no Fluminense. Vai depender de uma nova liberação do clube ucraniano ou que a FIFA aumente a cláusula de guerra por mais 1 ano. Então tá aí, é um interesse mútuo entre Fluminense e Marlon de renovarem esse contrato. E eu, sinceramente, torcedor tricolor, eu não tenho essa confiança no Marlon, ele não me passa confiança. Ele é um jogador que entrou no imaginário do torcedor, né, que por ter ficado esse tempo todo na Europa, né, ele sempre foi bom tecnicamente com os pés, né, ele sobe e mostra essa característica no seu início de Fluminense, mas é importante lembrar que ele sai daqui porque ele perde espaço na equipe, é vendido para o Barcelona, joga na equipe B lá e começa a rodar na Europa, mas o Marlon voltou, gente, não mostrou nada. A verdade é essa, ele mostrou mais coisas ruins do que coisas boas, na minha concepção. É um jogador que realmente, para mim, não faz diferença se vai ficar ou não, porque é um cara que não dá para contar. A partida dele contra o Botafogo foi ridícula, foi horrorosa, dando um bote no meio campo. Fora as situações do início do ano do estadual, tentando dar lençol dentro da área, tentando dar lençol de chaleira, sendo o último homem no Pedro, no Fla-Flu. Então, assim, é um jogador que não tem a minha confiança. Porque ele não passa segurança como um zagueiro. Não adianta um zagueiro saber sair jogando se ele não sabe se posicionar, se ele não sabe desarmar, se ele não é firme. O zagueiro tem que ser firme. O zagueiro tem que saber desarmar, tem que ter bom posicionamento, tem que ter um bom jogo aéreo. Ele não tem nada. O gol do Botafogo sai também porque ele não sobe. Então, assim, pô, se o cara é zagueiro... eu lembro de uma declaração de um técnico que ele teve, não sei se foi no Monza, não sei se foi no Sassuolo,
que fala que ele é um cara que sabe sair jogando, mas ele tem problemas defensivos. Gente, um zagueiro que tem problemas defensivos é ruim. É a mesma coisa de um centroavante não saber fazer gol. Ah, ele tem movimentação e etc e tal, mas ele tem dificuldade de fazer gol. Então não é atacante bom, pô. Atacante bom faz gol. E zagueiro bom tem que, né, ser bom defensivamente falando. É a principal função dele. Gente, eu sempre faço essa analogia aqui. Pô, imagina só, tu abre uma padaria. Você vende de tudo lá na padaria. Mas se seu pão é ruim, você é uma padaria ruim. Então, assim, o Fluminense quer renovar com o Marlon, mas eu, sinceramente, não renovaria, porque é um jogador que não mostrou nada para estar no Fluminense nesse momento. Mas tá aí essa informação do GE que acabou de sair, o Fluminense buscando o acerto com o zagueiro Marlon, e as partes tendem a ter uma reunião para selar essa negociação, né? Ainda mais primeiro precisa dessa liberação do Shakhtar. Deixa eu mandar um abraço para a galera aqui, tá sempre acompanhando a Central. Um abraço pro Robson de João Dourado, na Bahia, pro Francisco de Minaçu, Goiás, Delmiro também de Minaçu, Goiás, Antônio de Colatina, Espírito Santo, Dirceu de Lusiânia, Goiás, galera de Goiás, em peso aqui, pro Vanderlúcio de Governador Valadares, Minas Gerais. Deixe seu like, ative as notificações da Central Fluminense. Não para de crescer por aqui. Vou falar sobre declaração agora do Felipe Melo e a provável escalação do Fluminense, porque o Fluminense tem que fazer algumas mudanças forçadas na equipe. Falado aqui de uma declaração do Felipe Melo, pessoal. Felipe Melo foi entrevistado pelo GE e deu algumas declarações muito importantes. Ele lembrou que o contrato dele se encerra em dezembro desse ano. Ele não esconde o desejo de defender o Fluminense no Super Mundial de Clubes em 2025. Abre aspas. Eu tenho um contrato só até dezembro. Fica difícil eu criar uma expectativa sobre algo que para mim ainda não é concreto. Obviamente que a gente sonha em poder jogar essa competição. É tão importante que o Real Madrid desmentiu o próprio treinador. Você vê o nível da competição. Grandes clubes do mundo todo vão estar presentes. É motivo de muito orgulho a gente estar aqui sentado conversando sobre o Fluminense disputar uma competição como essa. Foi a declaração do Felipe Melo. Mas sobre o Super Mundial, eu realmente estou numa fase aqui, torcedor tricolor, você que acompanha os vídeos da Central, as lives, eu sou muito mais comedido nos vídeos e geralmente eu falo muito mais nas lives, né? Eu tento trazer sempre um contraponto. Sendo bastante sincero aqui, Felipe Melo não tem condição nenhuma de jogar o Super Mundial. Gente, o Felipe Melo não tem condição de jogar o Super Mundial. Outros jogadores do elenco não têm condições de jogar o Super Mundial. Renato Augusto não tem condições de jogar o Super Mundial. Manuel não tem condições de jogar o Super Mundial. O Keno não tem condições mais de jogar o Super Mundial. O Marcelo, ele tá muito bem nessa temporada, é um jogador world class, mas a gente viu o que aconteceu contra o Manchester City na temporada passada. Mas o Marcelo ainda vou deixar passar. Paulo Henrique Ganso não tem condições de jogar o Super Mundial. Desse jeito que tá, talvez o Germancano não vai ter condições de jogar o Mundial. O Douglas Costa não tem condições de jogar o Mundial. O Gabriel Pires não tem condições de jogar o Mundial. São jogadores que fisicamente, né, e a idade, infelizmente, chegaram para eles. São jogadores, assim, nem tem jogador velho, tem jogador que não é nem tão velho assim. O Manuel não é tão velho, o Paulo Henrique Ganso não é tão velho assim, não tem uma idade tão avançada. O Gabriel Pires não tem uma idade avançada, mas o Gabriel Pires, de todos, é o que menos tem físico, né? É o jogador que menos tem físico aí desses atletas, né? Quase não fica disponível. Mas são jogadores que, sabe, eu não vejo com condições, né? Talvez o Germancano melhorando um pouquinho a fase aí, mas são jogadores que, cara, para enfrentar os melhores do mundo, para enfrentar os times do Mundial, pode ser a gente pegar um time europeu, gente. Imagina a gente jogar com o time que a gente tem hoje, com esse elenco. Vai tomar porrada, vai passar vergonha. A verdade é essa, a verdade é só. O Fluminense vai ter que fazer uma reformulação de elenco. Tem muitos jogadores, eu falei nome pra cacete aqui, eu falei muita gente aqui. A maioria desse elenco não tem condições de jogar
o Super Mundial falando de forma física, de físico. Não entrei nem na parte técnica. Se eu entrar na parte técnica aqui, vai aumentar a lista. Tá? Então, cara, não tem condições. Não tem condições. Hoje o time do Fluminense joga um dos piores futebols da Série A. O nosso treinador insiste em jogar da mesma forma. Ele ficou completamente obsoleto. O Fluminense ficou completamente batido. Todo mundo sabe o que fazer contra a gente. Né? Eu me vi concordando com o Walter Casagrande Júnior, gente, falando sobre Fluminense, falando sobre Paulo Henrique Ganso. O Paulo Henrique Ganso hoje é o menos um em campo. Contra time fraco ele vai aparecer, vai fazer a graça dele. Mas contra time forte, Botafogo, cara, eu não vou nem pegar time forte. Aquele jogo contra o Corinthians, meu Deus do céu, não tocou na bola. Não tocou na bola quando o Botafogo pediu para sair. É assim que estão as coisas. É um jogador que, tecnicamente, eu não sou cego. É um bom jogador, é refinado tecnicamente, mas o Paulo Henrique Ganso não tem mais físico, não tem mais intensidade para jogar o futebol que é jogado hoje no mundo. E aqui no Brasil está ficando muito evidente. O time do Botafogo não é nem um primor técnico, mas imprimiu muita força, muita intensidade. O Paulo Henrique Ganso ele não consegue acompanhar com a bola, porque ele se movimenta pouco, a bola precisa estar parada no pé dele. Ele revolta muito e não consegue se movimentar para chegar lá na frente quando a bola chega. E quando chega, né, o Fluminense não está nem conseguindo chegar direito lá na frente. Sem a bola, então, nem se fala, né? Não marca ninguém. Aí faz falta. Aí jogo, quando é um clássico, um jogo pegado grande, ele começa a discutir, começa a brigar, porque ele não está jogando nada. Já repararam isso? Quando ele não está jogando nada, ele começa a dar piti, fazer falta. Já teve alguns jogos que era para ser expulso e não foi. Então, infelizmente, a gente está cheio de jogadores que não tem condições nenhuma de jogar o Super Mundial. Agradeço todos eles, foram fundamentais no título da Libertadores do Fluminense, mas eles são muito bem pagos para isso. Ninguém está fazendo favor para ninguém. O Fluminense ele tem que parar de ser o clube dos amigos. A família Fluminense, tá? É bonito, mas quando tiver que cobrar o resultado lá, ninguém vai ficar se matando, se cobrando, não, cara. Porque, pô, sou teu amigo, pô, a gente leva na amizade aqui, tu vai fazer um negócio desse aqui. Então o Fluminense ele tem que criar um ambiente muito mais profissional. O Fluminense, o presidente, a gestão, a diretoria tem que parar com essa merda de amizade. Não é destratar os jogadores, não é tratar mal, mas um ambiente profissional. Meu amigo, eu tô te pagando muito para você dar resultados pra gente. E é isso, o jogador é profissional também. Quando surge uma proposta com valor salarial maior, ele não vai embora. Então o clube também tem que ser assim, cara, eu te pago muito para você entregar resultado. E o Fluminense precisa de resultado. Tá precisando de resultado. E tá precisando de uma reformulação no elenco, porque não sei não, gente, do jeito que tá no Campeonato Brasileiro, a gente pode sofrer demais com essa questão do time e do Fernando Diniz. E a última pauta aqui, não vou nem colocar a vinheta, vou falar aqui sobre a possível escalação do Fluminense, tá? O Fernando Diniz vai comandar ainda nessa sexta última atividade. Tendência é que o Keno retorne à equipe, né? Foi poupado. O Alexandre vai entrar no lugar do Martinelli, que ele tá suspenso. O Felipe Melo retorna também. Então a tendência é que o Fluminense seja escalado com Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Felipe Melo e Marcelo, Alexander Lima e Paulo Henrique Ganso, Marquinhos, Keno e Germán Cano. Fluminense ocupa a 16ª colocação. Mostrei a tabela para vocês com apenas 6 pontos em 24 disputados. O Atlético Goianiense também está na zona do rebaixamento. Uma pena, né? A gente está falando aqui nessa altura do campeonato de Fluminense brigando contra o rebaixamento. Que vergonha, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Deixa a sua opinião, torcedor tricolor, essa escalação aí. Eu acho que deveria ter algumas mudanças nessa equipe titular. Já tá na cara que não tá dando certo. E o Fernando Diniz, ele vai insistir em jogar da mesma forma, com um toquinho, tentando sair tocando, com o time completamente aberto. O Lima, não, na minha visão, não pode ser segundo volante. O Lima é muito bom do meio para frente. Mas como segundo volante, ele deixa a desejar. E eu não acho nem que é culpa dele, tá? Mas, enfim, o Fernando Diniz vai insistir de novo. E talvez a gente veja mais uma partida ruim do Fluminense, como vencendo tendência. Deixe seu like, um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu.